Para que nós comecemos a falar do tema que nos foi proposto, e partindo-se do princípio que nós temos aqui uma plateia muito eclética, de primeiro a 10º período, alunos de pós-graduação, advogados criminalistas, advogados de outras áreas que não o criminal, sobretudo a área empresarial, tributária, administrativa. Uma observação inicial dita por alguém que tem autoridade para falar isso, que sou eu. Eu comecei o primeiro período de direito tendo certeza que eu ia ter direito no primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 10º. E se eu pudesse escolher, eu não queria direito tributário nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 10º. Era exatamente assim que eu pensava. Para mim, o mundo do direito corria em torno do direito penal e do processo penal. Eu, no primeiro período, era a única coisa que eu queria, era as aulas de direito penal e de processo penal. E meus alunos até sabem da minha frustração, porque no primeiro período, eu todo empolgado, cheguei no primeiro dia de aula, a professora se apresenta, eu vou dar aula de... Aí eu pensei, mas nos 2 últimos horários deve ter direito penal. Aí entra o professor, eu vou dar aula de introdução ao estudo do direito. Eu falei, não, mas Deus ajuda que na terça-feira dá certo. Aí na terça veio teoria geral do direito. Aí depois veio metodologia científica. Aí eu terminei o último dia assim, agora sim vai ter direito penal. Aí entra meu professor Aloysio, de que tem uma honra de ter sido aluno, e fala, nós vamos estudar economia política. Eu falei, cara, eu vou desistir, eu vou tentar vestibular para medicina, lá deve ter direito. Porque eu queria direito penal, cara, eu não queria nada daquilo, e demorou muito para eu ter contato. Mas por que eu estou dizendo isso? É a primeira vez na minha vida de docente profissional que eu fui convidado para falar de um tema que eu imaginei que eu odiasse a minha vida inteira, que era a área tributária. Por que eu acho isso muito oportuno para principalmente os acadêmicos que estão aqui presentes? Para que a gente passe a faculdade inteira acreditando que a interdisciplinariedade é o que há de mais rico no estudo do direito. Observem que, como eu vou falar dos efeitos tributários nos acordos de delação premiada, se eu não tiver que estudar muito? E aí fica a minha homenagem aos meus professores de tributário. Me desculpem por não ter prestado muita atenção na aula, mas eu prometo que agora eu estou sendo um aluno muito aplicado. Eu estou estudando muito tributário, para recompensar o tempo que eu perdi enquanto eu estava na sala de aula. E essa lógica já funcionou em outra realidade. Eu imaginar que, como estudante de direito, eu não precisava das ciências exatas. Um dos meus primeiros clientes na área criminal foi da execução penal, e eu descobri que eu tinha que estudar frações para entender se 1/6 é maior que 2/5, se metade é maior ou menor que 1/6. Me deu uma saudade da professora de matemática, e a partir de então nunca mais eu critiquei matéria nenhuma. Todas são maravilhosas. Não façam isso, pelo amor de Deus. Todas têm seu valor. A interdisciplinariedade é a riqueza do direito. Então, tudo bem. O que nós queremos falar sobre a tributação, os efeitos do direito tributário nos acordos de delação premiada? Primeiro, esses acordos, hoje, eles são oriundos de uma legislação bem atual. A Lei 12.850 de 2013, a Lei do Crime Organizado, veio estabelecer de forma expressa a possibilidade de realização de acordos de delação premiada, para que o réu fosse beneficiado com alguns institutos e, em troca, ele confessasse os delitos por ele e imputasse a outras pessoas os delitos que os outros teriam praticado. É a legitimação do X9 no direito brasileiro. Isso não é novo, isso vem de longas datas no Brasil, mas nenhuma das legislações anteriores foi tão eficiente quanto essa para a previsão do Instituto. E digo eficiente entre aspas, porque essa eficiência apenas aos olhos do Ministério Público, aos olhos de um advogado criminalista como esse,
essa lei nunca foi tão hipócrita e deficiente como ela se propõe atualmente. E nós vamos inclusive apontar o porquê dessa hipocrisia. Essa lei trouxe a possibilidade de a pessoa, aceitando fazer a delação premiada, ser beneficiado, como por exemplo, redução da pena, substituição da pena restritiva de liberdade por privativa de liberdade por restritiva de direitos. E absurdamente da quantidade, nós estamos no Brasil substituindo penas privativas de liberdade de 10 anos por restritivas de direito. E o mais absurdo, que vai ao encontro da aula do professor Eric, a decisão do promotor de não denunciar o meu cliente. Se você me falar o que eu quero, eu não denuncio você. Aí nós temos no Brasil implantada uma lógica de que vale tudo para eu não ser denunciado. Vale inclusive mentir. Joesley Batista que nos ensine como tão bem fazer isso. Eu minto, invento, atribuo a Deus e todo mundo um monte de conduta, fico livre e vou embora. E passou a funcionar assim no Brasil a delação premiada. Mas essa delação, esse acordo, ele tem um lado negro também, que absurdamente eu não consigo entender, porque nenhum cliente meu, e eu creio que com o doutor Écio, doutor Pedro, doutor Eg, todos criminalistas, eu vejo aqui alguns criminalistas na plateia, provavelmente a realidade sua é a mesma minha. Eu nunca vi um acordo de delação premiada oferecida para o meu cliente enquanto ele está em liberdade. O acordo de delação premiada, ele é oferecido para o meu cliente no 5º dia da sua prisão temporária. Mas essa realidade, ela é pouca conhecida por nós, graças a Deus. Qual realidade? A realidade do 5º dia. Vocês não têm ideia do que é isso. Eu não tenho ideia do que é isso. Mas a gente conjectura algumas hipóteses e começa a pensar o seguinte: raciocinem comigo. Por favor, façam esse exercício. Todos que estão presentes, não importa se você está no primeiro período, se você já é advogado renomado, façam comigo esse exercício. Eu digo isso em sala de aula e quero provocar todos, provoco aos meus colegas de mesa. Agora, nesse exato momento, às 10h27, a polícia está invadindo a sua casa com mandado de busca e apreensão deferido e vai vasculhar a sua casa nesse exato momento, porque você, como advogado, é suspeito de envolvimento em crimes de corrupção junto à administração pública do município de Fim do Mundo, no estado de Minas. E nesse exato momento, enquanto você aqui me ouve, alguns policiais estão revirando as gavetas do seu quarto. Aí você tenta lembrar o que você deixou dentro da gaveta. Não fale, por favor, só pense. E nesse momento, ao lado do policial, a imprensa está registrando tudo. Alguns aí devem ter lembrado daquela cueca jogada lá assim no canto. Eu não quero saber os detalhes, mas eu acho que você não ia gostar que a polícia tivesse acesso a essa cueca. Mas é só um detalhe: a polícia vai dar uma geral, vai levar tudo que interessa. Sua vida privada, sua vida íntima foi para o espaço. E enquanto eu falo, adentra o estabelecimento alguns membros da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, e leva preso algum de vocês com um mandado de prisão temporária. Você pega o celular para conversar com a família, é tomado de você. Você não tem direito a conta, que você vai direto para a unidade prisional. Hoje, segunda-feira, hipoteticamente, você pensa: o que eu vou fazer? Você não tem nada o que fazer, você vai ficar preso aí. O que aconteceu? Não, é um mandado de prisão temporária, o Ministério Público pediu, o juiz deferiu, você está sendo acusado de envolvimento de crimes de corrupção, e você não sabe de que se trata. E você vai ficar lá no presídio, segunda-feira. A sua chegada não era esperada.
tempo nem arrumar a cama para te receber. Provavelmente hoje você ainda não vai ter cama, porque o quarto do hotel que arrumaram para você não deu tempo nem de arrumar do último hóspede que saiu. E aí de hoje para amanhã, vão imaginando, você nessa situação, de hoje para amanhã, sua esposa você não tem contato, sua mãe, seu filho, aí terça-feira, gente, e o que eu tenho que fazer? Quem é que vai contratar advogado para você? Eles não deixam você sair de lá para contratar advogado, tem que ser alguém aqui fora. O advogado que alguém aqui fora está contratando é o que você confia. E aí vai terça, vai quarta, vai quinta, você já está no desespero, meu amigo. Na sexta-feira, 4 horas da tarde, isso aconteceu comigo aqui em Montes Claros. Sexta-feira, 4 horas da tarde, meu cliente é levado para o Ministério Público. Nós temos para você uma proposta de acordo de delação premiada. Vou colocar nesse acordo aí: eu matei John Lennon, eu matei John Kennedy, eu matei Renato Russo, eu matei o Papa. Eu assino, doutor, mas eu quero ir embora, pelo amor de Deus. Qualquer coisa eu aceito. Eu pergunto, por que essa delação premiada não foi oferecida na segunda-feira? Tudo bem. O grande problema, e agora o foco da nossa conversa, o desespero do cidadão está tão grande que ele faz um acordo de delação premiada informando cifras que nós jamais imaginamos. Aquela contabilidade maquiada que ele implantou dentro da empresa em um determinado momento da sua vida, agora vai vir à tona. E ele vai dizer: isso aqui é fruto disso. Mas não é só eu não, doutor Eric também recebeu, doutor Pedro também recebeu, doutor Écio Quaresma também recebeu. Nós recebemos e foi assim, foi tanto para mim, tanto para ele, tanto para ele. Beleza, acordo de delação premiada. Essa aqui é a minha parte, eu estou devolvendo para o Estado, faz parte do acordo. Eu vou devolver 2 milhões de reais, estou devolvendo para o Estado, faz parte do acordo. Aí o fisco, o Estado olha, opa, 27,5% em cima de milhões de reais, eu quero um pedaço desse dinheiro. E aí o Estado vai tributar essa grana. E observem, por que eu disse grana? Porque não é renda. Porque começa aí a primeira discrepância que justifica a discussão que estamos fazendo agora. Como o imposto de renda, se isso não pode ser considerado renda? Ah, mas lá pelos princípios do direito tributário, professor, isso é renda sim. Ah, é verdade. Aí nós temos lá no artigo 118, inciso 1º do Código Tributário Nacional, o princípio do pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Pouco me importa se você obteve esse dinheiro através de uma propina, de uma corrupção ativa, passiva, através de lavagem de dinheiro. O dinheiro não tem cheiro. Se é dinheiro, o Estado vai tributar. É um dinheiro que você não tinha declarado quando devia, portanto 150% de multa em cima. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não vai perdoar, ele vai tributar esses valores. Aí entra a provocação que eu fiz no início. E eu vejo aqui professor Farley, a quem mais cedo eu pedi desculpa por não ter prestado atenção nas aulas de tributário dele. Percebo, como eu vou, como criminalista, fazer um acordo de delação premiada desse, sem ter a assessoria de um tributarista do meu lado? Fica o desafio proposto para qualquer advogado criminalista. Talvez chegou o momento de nós imaginarmos que, ao contrário do que o Arlen pensou a faculdade inteira, eu não vou viver só de direito penal e processo penal. Eu vou precisar, em todas as reuniões com o Ministério Público, ao lavrar um acordo de delação premiada, ter ao meu tributarista da minha confiança, para eu saber o que eu posso colocar nesse acordo que me proteja. Ótimo.
que me proteja de uma eventual tributação. Por que digo isso? O Ministério Público pode colocar no acordo que, se eu confessar os crimes, apontar os coautores, eu não serei tributado? Não. Eu não posso ter isso no acordo, porque pelo artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, a renúncia de receita por parte da União só pode existir em razão de lei. Tem que haver uma lei expressa para isso, isentando, perdoando, qualquer termo que isente a pessoa da responsabilidade tributária. Então isso não pode ter no acordo de delação. Outra coisa, o Ministério Público tem legitimidade, lembrando, nesse momento é só o meu cliente, eu e o Ministério Público, o Judiciário não faz parte. O Ministério Público tem legitimidade para isentar o meu cliente de responsabilidade tributária? Não. Quando esse acordo vai para o juiz tem legitimidade para isentar o meu cliente de responsabilidade tributária? Definitivamente não. Então, um grande dilema. Eu, criminalista, entendo que o acordo é interessante para o meu cliente, só que eu não tenho nenhum tributarista do meu lado e o meu cliente está em maus lençóis. Ele vai fazer o acordo e, a hora que ele devolver o dinheiro, o Estado tributa. E se eu tiver um advogado tributarista do meu lado, o tributarista diz: insere aí para nós, doutor, se o cliente fizer o acordo, o senhor não vai denunciá-lo pelos crimes tributários. Isso pode? Isso pode, porque a delação premiada é uma forma de relativizar o princípio da obrigatoriedade da ação penal, que doutor Eric se referiu. Agora, o Ministério Público não pode colocar uma isenção de tributos. Surge então uma questão muito trazida aí por alguns escritos na internet, alguns artigos, inclusive de autores renomados. Vamos então chamar o Procurador-Geral da Fazenda Nacional para fazer parte dessa reunião? O Procurador-Geral da Fazenda Nacional pode concordar que, você confessando e devolvendo para a União, eu não te tributo. Em tese, agora eu tenho alguém falando pela União, mas a Constituição fala que essa isenção só decorre de lei. Eu finalizo expondo o meu ponto de vista. Seria a forma mais coerente e legitimada de isentar o nosso cliente dessa tributação, colocar no Geral da Fazenda Nacional. Professor, mas a Constituição fala que é só mediante lei. Em outros tempos eu não daria essa ideia não. Mas hoje, atualmente, vendo a fanfarrice que o STF tem feito com a Constituição Federal e com o artigo 5º de Direitos e Garantias Individuais, até então ensinado a mim pelos meus professores, que ela era cláusula pétrea, núcleo intangível, partindo-se da premissa de que o artigo da Constituição não é cláusula pétrea, então pode, porque o acordo de delação premiada, o meu cliente abre mão do silêncio, abre mão de recorrer, abre mão de recorrer ao judiciário. Bom, se já está abrindo mão de direitos e garantias individuais, que até então era cláusula pétrea, se ele pode hoje ser preso para cumprir uma pena, sem que antes tenha transitado em julgado, muito menos isso aqui. Então é lógico que, a meu ver, a solução seria trazer o Procurador-Geral da Fazenda parte do acordo, e ele, no acordo, constar que, se for feito o acordo homologado pelo juiz, não haverá cobrança de tributos por parte do Estado. Porém, nós sabemos, esse assunto é novo, esse assunto é recente, e até que ele chegue ao STF, para que o STF, ao seu bel prazer, queira manifestar sobre isso, cabe a nós apenas provocar, discutir e, como eu disse, estudar muito. Muito obrigado pela atenção de todos.